Livro do Gênesis, capítulo 19. Chegaram os dois anjos a Sodoma ao entardecer, quando Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, levantou-se para recebê-los e prostrou-se com o rosto em terra. E disse: Rogo-vos, meus senhores, entrai na casa do vosso servo. Passai ali esta noite, lavai os vossos pés e pela manhã seguireis o vosso caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram o convite e entraram em sua casa. Ele preparou um banquete, assou pães, sem fermento, e eles comeram. Antes que fossem dormir, os homens da cidade de Sodoma, desde os mais jovens até os mais velhos, todo o povo, sem exceção, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que entraram em tua casa esta noite? Traz-nos esses homens para que abusemos deles. Ló saiu ao encontro deles, fechando a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, eu vos suplico, não pratiqueis esse mal. Tenho duas filhas que ainda não conheceram o homem. Eu as entregarei a vós e fareis com elas o que vos parecer. Mas não façais mal algum a estes homens, porque vieram buscar abrigo sob o teto da minha casa. Eles responderam: Sai da frente. E diziam uns aos outros: Este homem veio morar entre nós como estrangeiro e agora quer fazer-se juiz? Pois faremos contigo pior do que com eles. E avançaram com violência contra Ló, aproximando-se para arrombar a porta. Então os dois homens estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Quanto aos que estavam do lado de fora, feriram-nos de cegueira, desde o menor até o maior, de modo que já não conseguiam encontrar a porta. Os anjos disseram a Ló: Tens aqui mais alguém? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente na cidade? Tira todos deste lugar, porque destruiremos esta cidade. O clamor contra seus habitantes tornou-se tão grande diante do Senhor que ele nos enviou para destruí-la. Ló saiu e falou com os homens que estavam prometidos em casamento às suas filhas. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressavam Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças por causa da culpa desta cidade. Como ele demorava, os homens tomaram pela mão Ló, sua esposa e suas duas filhas, porque o Senhor teve misericórdia dele. Eles os conduziram para fora da cidade e disseram: Foge para salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em parte alguma desta planície. Refugia-te na montanha para que não pereças. Ló respondeu: Não, meu senhor, eu vos peço. Vosso servo encontrou graça diante de vós, e engrandecestes a vossa misericórdia ao salvar minha vida. Mas não conseguirei refugiar-me na montanha. Temo que o desastre me alcance e eu morra. Há ali perto uma pequena cidade para onde posso fugir. É tão pequena, permiti que eu me refugie nela, e minha vida será preservada. O anjo respondeu: Atenderei também a este teu pedido. Não destruirei a cidade de que falaste. Apressa-te e refugia-te nela, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso aquela cidade recebeu o nome de Segor. O sol já havia nascido quando Ló entrou em Segor. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo vindos do Senhor desde o céu. Assim destruiu aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes das cidades e toda a vegetação da terra. Mas a esposa de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo e voltou ao lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a região da planície. Viu subir da terra uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades daquela região, lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe que arrasou as cidades onde ele havia morado. Depois disso, Ló saiu de Segor e foi morar na montanha com suas duas filhas, pois tinha medo de permanecer em Segor. Habitou numa caverna com elas. A filha mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há mais homem nesta região que possa unir-se a nós, segundo o costume de toda a terra.
Vem, façamos nosso pai beber vinho. Depois nos deitaremos com ele para conservarmos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram vinho ao pai. A filha mais velha entrou e deitou-se com ele. Mas ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Façamos que ele beba vinho também esta noite. Depois entrarás tu e dormirás com ele, para conservarmos a descendência de nosso pai. Também naquela noite deram vinho ao pai. A filha mais nova entrou e deitou-se com ele. Novamente ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu próprio pai. A mais velha deu à luz um filho e chamou-o Moabe. Ele é o pai dos moabitas até os dias de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e chamou-o Ben-Ami, que significa filho do meu povo. Ele é o pai dos amonitas até os dias de hoje. Para Gênesis 19, entre os padres da Igreja, o comentário que mais se destaca pela profundidade teológica, riqueza espiritual e influência posterior é o de Santo Agostinho de Hipona. Ao comentar Sodoma e Gomorra, Agostinho mostra que esses acontecimentos não pertencem apenas ao passado, mas são imagens proféticas do destino eterno, reservado aos justos e aos pecadores. Comentário. Segundo Santo Agostinho, Deus não destrói Sodoma por um impulso de ira descontrolada. O julgamento acontece somente depois de uma longa paciência divina. Antes do castigo, Deus envia seus mensageiros, concede oportunidades de conversão e ainda salva aquele que permanecia justo no meio da corrupção. Ló torna-se assim um símbolo da alma fiel que vive cercada por uma sociedade profundamente afastada de Deus. Embora habite entre os pecadores, ele não participa de suas obras. A destruição de Sodoma manifesta um princípio constante da revelação. A misericórdia sempre precede a justiça. Deus primeiro oferece advertências, envia seus servos e prepara um caminho de salvação. Somente quando a maldade se torna obstinada, sobrevém o juízo. Agostinho também observa que a ordem dada pelos anjos, não olhes para trás, possui profundo significado espiritual. Olhar para trás representa voltar o coração às antigas paixões, aos antigos pecados e ao modo de vida que Deus mandou abandonar. A esposa de Ló torna-se, portanto, um sinal permanente para toda a igreja. Ela saiu corporalmente de Sodoma, mas seu coração permaneceu preso à cidade. Por isso, transforma-se numa estátua de sal. O sal, explica Agostinho, preserva da corrupção. Dessa forma, a mulher de Ló permanece como um memorial destinado a conservar os fiéis na vigilância espiritual. Seu castigo converte-se em ensinamento para todas as gerações. Nos evangelhos, o próprio Cristo confirma essa interpretação quando diz, open quote, lembrai-vos da mulher de Ló, Sede 7, close quote. Para Agostinho, Jesus demonstra que esse episódio possui valor permanente para toda a vida cristã. Outro aspecto importante é que Ló é salvo, não por seus próprios méritos apenas, mas também em razão da intercessão de Abraão. A Escritura afirma explicitamente, open quote, Deus lembrou-se de Abraão e libertou Ló, close quote. Agostinho vê aqui uma figura da eficácia da oração dos santos. Deus frequentemente concede graças a alguns em atenção às súplicas de outros que lhe são fiéis. Finalmente, a chuva de fogo sobre Sodoma é interpretada como figura antecipada do juízo universal. Assim como ninguém pôde permanecer na cidade quando chegou o momento determinado por Deus, também chegará o dia em que Cristo julgará toda a humanidade. A salvação dependerá de abandonar definitivamente o pecado e perseverar no caminho indicado pelo Senhor. Relação com o Novo Testamento. Os padres observam que Gênesis 19 é um dos capítulos do Antigo Testamento mais frequentemente recordados pelos autores do Novo Testamento. Nos Evangelhos, Jesus compara sua segunda vinda aos dias de Ló, LC 17, 28, 32, destacando a necessidade da vigilância. São Pedro recorda Sodoma como exemplo do julgamento divino contra a impiedade e apresenta Ló como modelo do justo que sofre em meio a uma sociedade corrompida. 2 PD 2 por 6 de 9. São Judas também menciona Sodoma para ilustrar as consequências da corrupção moral e da rebelião contra Deus. Jode de 7. Assim, para toda a tradição patrística, Sodoma não é apenas um acontecimento histórico, mas uma advertência permanente dirigida à Igreja.
Open quote, Santo Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, ensina que a destruição de Sodoma revela uma verdade constante da história da salvação. Deus é infinitamente paciente e oferece inúmeras oportunidades de conversão, mas sua justiça manifesta-se quando o homem permanece obstinadamente no pecado. Ló representa a alma fiel preservada pela misericórdia divina, enquanto sua esposa simboliza aqueles que iniciam o caminho da salvação, mas deixam o coração preso ao passado. Por isso, Cristo recordará este episódio ao dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Para Agostinho, toda a narrativa aponta para o juízo final, lembrando aos cristãos que é preciso abandonar definitivamente o pecado e perseverar até o fim no caminho indicado por Deus. Close quote. Referências patrísticas. Santo Agostinho de Hipona. De Civitate Dei, A Cidade de Deus, livro 16, capítulos 29 e 30. Santo Agostinho de Hipona, Questiones in Heptateucum, Questões sobre o Heptateuco, livro Iná, Comentários sobre Gênesis 19. Santo Ambrósio de Milão, de Abraham, sobre Abraão, livro 1, onde apresenta Ló como exemplo da hospitalidade e da ação da misericórdia divina. São João Crisóstomo, Homilias sobre o Gênesis, Homilias sis vencitais, enfatizando a hospitalidade de Ló, a gravidade do pecado de Sodoma e a longanimidade de Deus antes do julgamento. Entre essas fontes, o comentário de Santo Agostinho em A Cidade de Deus é o que mais influenciou a tradição latina e oferece a síntese teológica mais ampla para compreender Gênesis 19 à luz da doutrina católica. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.